é o que morreu na cruz por nós. Porque, irmão, Jesus, ele é tão lindo. Porque ele não esperou nada de nós. Mas ele decidiu se entregar por amor a nós. A palavra do Senhor fala que ele é o único caminho, é a única verdade e é o único que é a vida. Aleluias. E eu quero te perguntar hoje, o que é ser cristão? O que é ser cristão? Fala aí, Ariane, para nós. O que é ser cristão? Servir, Cristina. Seguir a Cristo, pastora Regina. Obedecer, irmã Andreina. Servir, irmã Rênia. Glória a Jesus. Você, Viviane. Obediência. Aleluias. Ser cristão, irmãos, é isso, é obedecer, servir, seguir a uma pessoa, Cristo. O cristão, irmão, ele é seguidor de Cristo. E para mim ser cristão, nós como cristão, nós não seguimos o Alcorão, nós não seguimos a Torá, nós seguimos a Bíblia. Porque a Bíblia, ela revela de Gênesis a Apocalipse, Cristo. Pastora, mas Cristo está no Velho Testamento? Tá, Cristo também está no Velho Testamento. A palavra do Senhor diz que antes do mundo ser formado, o Cordeiro já tinha havido sacrificado. Interessante, irmão, que nós não acreditamos em predestinação. Porque se nós acreditássemos, essa semana até falei, né, que a pastora Regina fez, se a gente acreditasse em predestinação, eu deveria acreditar em um Deus ruim. Um Deus que está lá no céu e nós somos a marinete dele. Ele escolheu para dar bom, o outro escolheu para dar ruim. Nós não acreditamos em predestinação. Nós acreditamos que Deus nos deu o direito de escolhas. Independente se a sua escolha for boa ou ruim, o Senhor, na sua soberania, na sua graça e na sua misericórdia, Ele sabe o fim de cada caminho. Se eu escolho estar em Deus, Ele sabe o fim do meu caminho. Se eu estar com Deus e se eu cair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a palavra do Senhor dele fala que em todas Ele pode me levantar. Mas também a palavra do Senhor fala, se eu não escolher não a Cristo, se eu apostatar da minha fé, Ele também vai deixar. E Ele também disse que saberia qual era o fim. Ser cristão, irmão, vai muito além de estar em uma igreja ou de seguir algumas regras. No grego original, a palavra é Christianos, que surgiu pela primeira vez em Antioquia, lá em Atos 11:26, e sucedeu que todos, um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Cristão, irmãos, tem 3 pilares. O que é ser cristão? Cristão, irmão, é uma identidade que você recebe. Vai, que identidade é essa? Mas eu já não tenho identidade desde quando nasci? Temos uma identidade de quando nós nascemos e todos nós fomos formados pelo ambiente que crescemos. Tem família, irmãos, que os pais são mais tranquilos, os filhos são tranquilos. Tem famílias que os pais são mais agitados, os filhos são mais agitados. Tem famílias funcionais de funcionais e nisso você é formado no ambiente de família. Mas agora, irmãos, eu sou cristão. Agora eu sou cristão, então agora não tem mais esse negócio. Que eu é calmo, nervoso, funcional, disfuncional. Agora eu sou uma nova criatura. E o que a nova criatura faz? A nova criatura segue os passos de Cristo. Ser cristão, irmão, é ter passado por um novo nascimento. Mas é possível, nós vamos fazer igual Nicodemos. Senhor, é possível um velho nascer de novo? É possível? Nada é impossível para o nosso Deus. Não é uma reforma, irmão, externa, mas uma transformação interna. O seu interno, tudo que está fora do lugar,
essa nova criatura, que não é gerado por nós mesmos, mas pelo Espírito de Deus, essa nova criatura vai ter uma transformação. Sabe aquelas emoções que fica tudo atribulada? Uma hora você quer, outra você não quer. Aí o Espírito Santo para, você respira. É tipo isso. Só para entender. Às vezes é difícil explicar, né? Mas lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, irmãos, já passaram. Tem gente que vai falar assim, é engraçado que eu, por 21 anos de crente, já teve gente falando, não sei mesmo aquela pessoa lá atrás. Não, eu não sou. Aquela lá morreu, agora eu sou uma nova criatura. O interessante é que até não recomeçar, irmãos, porque na caminhada, todos nós somos sujeitos a falhar, a cair. E quando eu sou sujeita a cair e a falhar, quando eu vou recomeçar, muitos não olham para mim como uma nova criatura. Eles vão sempre achar que você é o velho homem. Mas nós não andamos por vista, nós andamos por quem é que dita o que nós somos? É Jesus. Eu posso até errar, mas quando eu me levantar, eu não sou aquele que caiu. Eu sou aquele que Jesus está dizendo que eu sou. Deixar de ser guiado, irmão, pelos próprios desejos e ser guiado pelo Espírito de Deus. Irmão, ser cristão é quando eu quero matar um, mas não mato, porque eu não ando pelas minhas emoções. As nossas emoções, elas nos levam às coisas absurdas. Por que as coisas absurdas? Porque quando eu vejo as notícias, eu vejo que são coisas absurdas. E são coisas que estão lá no testamento, que é lei. Não pode, a lei continuou. Ser cristão, irmão, é ser discipulado e ser uma imitação. Imitação de quem? De Cristo. Ser cristão, irmão, é ser um discípulo. É por isso que tinha 12. Naquela época, o discípulo não apenas aprendia o que o mestre dizia, mas vivia exatamente como o mestre vivia. Dos 12, nem todos viviam da mesma forma. Mas é porque eles não quiseram. Como eu te disse, Deus nos dá o direito de escolha. Quando nós olhamos para o contexto de igreja, não de igreja de Cristo, estou falando de igreja, esse templo que em vários lugares do mundo se reúne nesse propósito de adoração, de louvor, mas nem sempre esse é o propósito. Tem pessoas lá que ouvem a palavra, que conhecem o caminho de Cristo, mas escolhem não viver. Foi assim que Judas Iscariote fez. Ele viu os milagres, ele andou Cristo, mas ele escolheu vender a informação de quem era Cristo. Então, irmãos, às vezes Deus vai te levar em alguns lugares. Você vai falar, mas lá não tinha. Realmente lá tinha pessoas que se diziam cristão, mas não era nova. Quem dominava ele era o velho homem. Lá em 1 João 2,6 diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então hoje, irmãos, eu olhei para mim e falei, Senhor, eu preciso ser cristão verdadeiramente. Porque eu, Suzane, preciso andar como Cristo andou. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ser cristão é buscar ter o mesmo caráter, o mesmo amor e a mesma compaixão que Jesus teve. Jesus, ele fez muito além disso, irmãos. Sim, nós devemos ter compaixão com o outro. O que eu acho mais interessante em Cristo, porque isso é o que derruba a minha carne todos os dias, porque tudo que Cristo fez, por mais intencional que foi, ele não escolheu nada em troca. E nós, muitas das vezes, até servimos, mas servimos querendo algo em troca. Muitas das vezes até queremos um muito obrigado, porque muitas das vezes a gratidão, ela escraviza. Tem gente que fica preso no espírito de gratidão. A gratidão, a falsa gratidão, ela te aprisiona de um jeito que você fica aprisionado. Não, Cristo não quer que você faça nada em troca. Nada em troca ele quer. Ele morreu naquela cruz sabendo que todos somos pecadores. Ele morreu por Judas, sabendo que Judas o traiu. Ele morreu por Pedro, sabendo que ele iria o negar 3 vezes. Cristo escolheu morrer por todos.
Ele não faz exceção de pessoa. Ele não faz exceção se é o rico, se é o pobre. Irmão, se é o miserável, se é o mendigo, ele não faz exceção de ninguém. Ele só quer que a pessoa reconheça ele como o único e suficiente Salvador. Ser cristão, irmão, nós somos testemunhas. Nós temos uma missão. A nossa missão como cristão é ser testemunha. O cristão, irmão, ele é um embaixador do reino de Deus na terra. Muitos irmãos estão esperando viver o reino lá. Mas a palavra do Senhor fala lá em Mateus 6, o teu reino aqui como ele lá. Então nós já vivemos reino aqui. O reino de Deus já está estabelecido aqui. Nós como cristãos, nós vivemos dentro de um reino. O nosso rei é Cristo. E o que nesse reino a gente tem que fazer? O que o rei manda. O que o rei falou. O que ele diz é para nós fazer. O que ele fala que nós somos, nós é. Ser cristão reflete a luz de Jesus em ambientes escuros. Irmão, Jesus é a luz. Onde ele chega? Irmãos, eu vou olhar para mim. Quando Jesus chegou, só havia trevas, só havia escuridão. Quem diria que hoje eu estaria aqui? Havia morte. Ele trouxe vida. Cristo é isso. Cristo é luz, é vida, é abundância. Lá em Mateus 5, 14 e 16 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e se colocar debaixo do alqueires, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam a vossa boa obra e glorifica o vosso Pai, que está no céu. Jesus nos chama de luz, de sal dessa terra. O cristão é que, através das suas atitudes, aponta o caminho para Deus. Ser cristão, irmão, não é carregar um título, é carregar uma cruz. Não é sobre o que eu ganho de Deus, mas sobre o que Deus se tornou para mim. O meu tudo. Jesus é o meu tudo. E tudo que a Bíblia diz que eu sou, eu sou. Tudo que a Bíblia diz que eu tenho, eu tenho. E tudo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Se a Bíblia não fala que eu não posso fazer, eu não posso fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me... Você sabe por que hoje eu estou falando que é ser cristão? Porque semana passada nós começamos uma série, a pastora Cristina falou sobre nossa identidade. E realmente, irmão, a identidade do meio de Cristo, ela está... Hoje eu até falei para o Reginaldo, sabe por que Deus não opera milagre? Eu vou falar do que eu analisei, refleti e entendi. Nós queremos pegar o evangelho e colocar dentro daquilo que a gente acredita. E nisso nós temos medo. Nós não queremos viver verdadeiramente como os discípulos de Cristo. Nós queremos uma parte de Cristo, mas nós não queremos a totalidade de Cristo. Nós precisamos, eu, Suzane, preciso buscar a totalidade de Cristo. Quantas vezes Deus mandou eu fazer algo e eu não fiz por medo, por vergonha, por achar que Deus não ia fazer, porque eu coloquei Ele dentro da minha caixinha. Então nós precisamos ser mais ousados. Cristo diz que nós iríamos fazer coisas ainda maiores. Mas como é que nós vamos fazer coisas maiores? Eu perguntei hoje para os meus 3 filhos, eu fiquei com vergonha de mim, nenhum deles sabia quem eles eram. Irmãos, as religiões lá fora, os filhos de 2, 3 anos sabem quem eles são. Eu fiquei com vergonha, eu falei, eu sou pastora há mais de 8 anos, meus filhos não sabem que eles são imagem, cópia de Cristo. Eles não sabem que eles são servos do Senhor. Com medo de falar quem são. Irmão, nós precisamos nos posicionar como a igreja de Cristo. O inferno, ele não vai prevalecer contra a igreja posicionada. Se nós não tivermos posicionado, o inferno prevalece.
Porque o inferno tem prevalecido sobre o mundo. Nós precisamos nos posicionar verdadeiramente. Quem é nós somos? Nós somos cristãos. Nós somos imagem e semelhança de um Deus vivo. Nós fazemos o que Cristo fez. Nós temos uma missão de ser embaixadores de Cristo. Nós precisamos ter certeza de quem somos. Nós às vezes não temos essa certeza. Nós precisamos. E a melhor parte de ser cristão. O que é ser abençoado? Que Deocleide, o que é ser abençoado para você? Bora, minha irmã. Pensa não. Fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Pastora Cristina, para você, o que é ser abençoada? É poder servir o rei. E você, Cleia, o que é ser abençoada? Glória a Jesus. Irmãos, eu vou olhar o que eu olho para, às vezes, o que as pessoas veem e falam. Tudo isso, estou baseando na minha vida. Porque a Bíblia fala que cada um examina a si mesmo. Irmãos, eu tenho um carrinho velho para andar. Tem dia que eu falo, eu não sou abençoada, porque o meu carro é velho. Tem dia, irmãos, que a gente está faltando a carne na cozinha. Senhor, eu não sou abençoada, porque está faltando a carne. Outro dia, paga a conta atrasada. Não sou abençoada, porque a conta está sendo pagada atrasada. Mas a bênção, irmão, foi também distorcida no meio da igreja. Porque às vezes o povo olha, a bênção é quando está tudo dando certo. Se a pessoa, o mendigo não é abençoado. Porque ele está morando na rua, ele não é abençoado, ele não tem casa, não tem teto, não tem nada. Ele não é abençoado, foi isso que eu aprendi. São 21 anos acreditando que o mendigo não é abençoado porque ele não tem nada. Mas ser abençoado, irmão, é ter a presença. Tem muitos mendigos que têm a presença. Esses dias eu vi um rios do mendigo com a casa, gente, arrumadinha. O cara fez uma ação social, deu uma casa boa para ele, mas a casa lá debaixo da ponte é arrumadinha. E na hora que ele foi, falou, Senhor, obrigado, meu Pai. Será que realmente aquele homem, porque não cabe a mim julgar, é ele Deus. Será que realmente ele não tem a presença? Abençoado, irmão, é ter provisão e não apenas riqueza. Aquele homem, no momento certo, a provisão veio. Ele morava debaixo da ponte, mas no momento certo, a provisão da casa chegou. Ser abençoado, irmão, é ser um canal. O cara que abençoou, ele foi um canal de Deus. Isso, irmãos, é ser abençoado. Tem pessoas, irmãos, que estão morando em palácios, como o Jefferson Epstein, né? Que ilha maravilhosa. Mas faz atrocidades. Ele se rendeu aos desejos da carne. Que a carne leva naquilo lá. Nós não podemos julgar ele, porque a carne, se nós der lugar para a carne, nós fazemos coisas ainda piores. Mas a palavra do Senhor fala que nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para recapitular, semana passada foi falado sobre primícia. A primícia, irmão, são um conceito espiritual. É a lei de que o primeiro pertence a Deus. Mas você vai falar de primícia de novo? Não, irmão, só vou te falar que não é sobre dinheiro ou grãos, mas envolvia o primeiro. O primeiro que era resgatado, o primeiro animal nascido, o primeiro fruto da árvore. O foco, irmão, sempre foi, se veio o primeiro, é santo ao Senhor. A Bíblia ensina um princípio espiritual poderoso. Se o primeiro fruto é consagrado, toda a colheita que vem depois dela é abençoada. Lá em Romanos 11:16, se forem santas as primícias, também o será a massa. Quando você separa o primeiro para Deus, você consagra o restante do seu salário do mês. Mas eu consagro agora, eu posso fazer o que eu quero. Eu acho, irmãos, sabe qual que é o problema da igreja? Não tem educação financeira. Eu vou falar de mim.
Tudo que eu tô falando é de mim, irmão. São 21 anos. Vocês não têm noção do que eu já passei dentro de igreja. Irmão, eu andei em muitas igrejas. Pastora, misericórdia, você não ficou em uma vida inteira. Não, irmão, eu dei trabalho, passei muitas, vivi muita coisa. Ixi, vocês não têm noção. Se eu fosse olhar para trás, eu não queria saber de igreja, nem até quando eu morrer. Mas eu não tô pela igreja, eu tô por Cristo. É Cristo, irmão. É Cristo, porque Cristo é a igreja perfeita. Irmãos, lá na minha época, nós aprendemos. Na minha época, nós aprendemos assim: o primeiro é de Deus, consagra a Deus. Lá na minha época, nós pegava tudo que era primeiro, era para Deus. Tudo que era primeiro, a primeira nota, a nota sem rasgado, a novinha. Nossa, mas que besteira. Irmãos, é por isso que nós estamos perdendo o melhor do reino. Isso não é besteira. Irmãos, há poucos dias eu aprendi sobremesa. Na minha casa, eu não cresci num lar funcional. Meu pai e minha mãe eram separados. E aí, eu não tinha mesa. Cada um comia num lugar, um no chão, outro em pé, outro na frente do videogame. Minha mãe foi dona de taiko por muitos anos. Então, quando comecei a ver aquele negócio, gente, que trem velho frescurento. Pelo amor de Deus, vai ser frescurento lá longe. Não é, Viviane? Não é, né? Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, irmãos, Deus, ele é tão organizado, que quando ele foi fazer o tabernáculo, ele falou do jeitinho que ele queria. As taças tinham que ser de ouro. Falei, meu Deus, eu preciso ser transformada, viver nova criatura. Na minha época, ser abençoada, irmão, sempre foi em ter dinheiro. O mundo diz que nós valemos o que temos. Mas nem sempre é o que temos, mas é o que carregamos. Nós carregamos a presença de Deus. E para nós entender o que é primeiro, eu também vou falar sobre algo extraordinário, que é o dízimo. Para que serve o dízimo? É a manutenção da casa de Deus e o reconhecimento de que Ele é o dono de tudo. É uma questão de obediência e de fidelidade. A primícia, irmão, é uma questão de honra e amor. É o reconhecimento de que Ele é o primeiro em nossa vida. A primícia é reconhecer que Ele é o primeiro. A primícia, irmão, como foi falado semana passada, que estamos recapitulando, a primícia vai além de dinheiro. É por Cristo em primeiro, hoje é o primeiro dia. E hoje nós estamos aqui no primeiro dia da semana, louvando e agradecendo a Deus para que o restante seja abençoado. Semana vai ter desafios, nós vamos ter luta, o inimigo vai se levantar. Vai, irmãos. Mas Deus vai nos dar a estratégia para vencer. Lembrei o que eu ia falar. Por que eu acho que a igreja tem que ter educação financeira? Na minha época eu não aprendi nada disso. Eu achava que era só devolver dízimo e estava tudo bom. Mas não é só devolver o dízimo, a oferta, a primícia. Não é só vir para a casa de Deus e está tudo bem. Nós precisamos aprender a organizar nossas finanças. Não só finanças. Esses dias Deus mandou eu organizar toda a minha vida. Se fosse só a finança, estava bom, né, irmão? Né, irmão Glauber? Não. Põe a tua vida em ordem agora. Estava aparecendo a passagem que eu mais gosto na vida inteira, que é Ezequiel 37, é? Põe tua vida em ordem. Mas foi quase isso, viu, Viane? Quase. Porque se eu te levar hoje, o que é que você está fazendo com aquilo que eu te entreguei? Deus mandou pôr a vida em ordem. O dízimo, irmão, para explicar, a igreja, o dízimo é um recurso de obediência. Ele serve para que não falte mantimento na casa do Senhor. Todo mundo conhece Malaquias 3:10, garantindo que a obra não pare. Mas as primícias são um recurso da honra. Elas servem para que não falte as bênçãos sobre o que ficou na sua mão. Santificando tudo o que você vai viver no restante do mês. Nas festas bíblicas, o povo levava as primícias ao sacerdote para o ato de alegria pela colheita que estava começando. Vamos ler lá em Levíticos 23:10. Falta os filhos de Israel, e faz-lhe quando houverdes entrado na terra. Eu vos hei de dar,
e fizeres a sua colheita, então trarei o molho das suas premissas para a vossa saga ao sacerdote. O Senhor disse para eles: traz o primeiro. Irmãos, tudo que Cristo quer ser é o primeiro. Cristo não quer ser o último. Ele não quer ficar no meio. Ele quer tudo. Ele quer você por inteiro. Jesus, engraçado que desde a minha época a gente fala assim: Deus não quer seu corpo não, Deus quer seu coração. Porque nós usamos o versículo lá de 1 Samuel, que Deus não vê a aparência, mas vê o coração. Não, irmãos. Ele vê sim seu coração, mas ele não quer só o coração. Engana-te tu se tu acha que ele quer só teu coração. Ele quer sua vida, irmão, inteira. Ele quer seus sentimentos. Por quê? Porque agora eu não vivo mais. Eu não posso mais ficar brava com o menino e deitar os tebefes. Não é que eu tenho que ter sabedoria para me corrigir, como está lá em Provérbios. Ensina, pega a varinha, vai lá e bate, tira a loucura do coração. Eu não posso sair feito uma doida batendo. Eu tenho que saber corrigir. Aí agora eu não posso. Eu acho que é por isso que eu falo, essa palavra foi toda para mim. Quantas coisas eu não posso, Jennifer, Jesus amado, nem falar mais, eu não posso falar qualquer coisa, Senhor. Oh, glória. Aleluia, Jesus, eu sou uma nova criatura. Glória a Deus. Agora vamos para a palavra em Mateus 23, 23, amém? Abre aí para nós, Lucas. Agora você vai sair daqui hoje convicto de quem você é, não vai? Você é cristão. Você é a imagem de Cristo. O que é primícia? Você pôr Deus em primeiro lugar em tudo. Então, pastor, eu posso dar só meu braço para o Senhor? Não pode. Eu posso dar meus braços e minhas pernas para servir? Não pode, irmão. Você tem que dar tudo para Ele. Tudo é dele. Tudo é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluias por isso. Agora vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o entro e o cominho e desprezais as mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deve, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Lá em Lucas 11:42, é o mesmo versículo, mas quem disse agora foi Lucas. Mas, ai de vós, fariseu, porque dais o dízimo da hortelã, da ruda e de todas as hortaliças, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Devei fazer estas coisas sem omitir aquelas? Jesus falou para eles que não era para dizimar? Eu não li isso, não. Sabe o que é que Jesus não gosta? É a metade. Eles não querem pôr? Às vezes, irmão, eu sou o melhor servo na casa do Senhor, mas não sou dizimista. Não sou generoso. Eu não sou misericordioso. Eu não sou justo. Porque igual nós vimos esse dia, né? O irmão dizimando daquilo que ele roubou dos cofres públicos. Quantas vidas deixaram de receber tratamento público? Porque o irmão, que não é irmão, irmão, porque não é irmão, não. Nós não estamos julgando ele, não. Nós estamos falando que a Bíblia diz que ele é. Aí, ele foi lá, roubou e ainda devolveu o dízimo. Você acha que o Senhor ia receber isso? Não, o Senhor disse, irmão, para nós sermos completos. Ele disse para nós ser justo, ter o amor de Deus, nós termos fé, misericórdia e também ser mantenedores do reino. Vocês sabiam que a Bíblia foi escrita em 2 línguas? E nas 2 línguas tem a palavra dízimo. No Antigo Testamento, que é o hebraico, a palavra original é, eu não sei falar, vou falar do meu jeito, mas não é isso. Bezer, alguma coisa tipo assim. Olhei lá no Google, treinei, mas não dei conta não. Isso é para o pastor Reginaldo. Um dia eu aprendo também. Literalmente, irmão, significa uma 10ª parte. Uma 10ª parte. Ela vem de a raiz Esser, que é o número 10. No pensamento hebraico, o número 10 representa a totalidade da ordem divina, como os 10 mandamentos. Entregar o dízimo era reconhecer que Deus é o dono de tudo.
é a palavra que aparece lá em Malaquias 3:10, em Levítico 27:30, e certamente também todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto da árvore, são do Senhor. São, santas são. Eu acho que aqui tem mais um pedaço. Mas não vou achar, não. Lá em Levíticos fala que tudo é santo, tudo é dele. Nós, como cristãos, que Deus não quer só um braço, Ele quer tudo. Ele quer minha família, Ele quer minhas emoções, Ele quer... Ah, não, Ele não quer minha parte financeira. Quer, irmão, Ele quer tudo. Tudo Ele quer. Lá no Novo Testamento, foi escrito no grego, já não foi em hebraico. Foi escrito por gregos, porque Jesus nasceu em Jerusalém, mas naquela época foi colonizada, ou seja, invadida pelos gregos. A palavra original é apodeco, ou tetaque. Significa a 10ª parte. Já o apodeco é o verbo que significa pagar ou dar o dízimo. Por que nós não pagamos? Porque nós reconhecemos que tudo é dele. Então nós fazemos o quê? Devolvemos. Jesus usa essa palavra lá em Mateus 23, que diz assim: ai de vós, que é o que eu li antes. O Lucas colocou lá o 11, né, 42, o que eu li lá em 23, né? Do que adianta fazer um pouco e não fazer outro pouco? Então lá Jesus diz aos fariseus que eles dizimavam hortelã e cominho, mas eles não faziam a outra parte. Por isso que eles eram fariseus. Lá em Hebreus 7, do 4 ao 9, diz assim: considereis, pois, quão grande era esta, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo de todos os despojos. E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isso é, de seus irmãos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja a genealogia não é contada entre eles tomou o dízimo de Abraão e abençoou os que tinham a promessa. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimo homens que morreram. Ai, porém, aquele de quem se testifica que vive, e para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que o recebe o dízimo, pagou os dízimos. O autor usa destaque para descrever o dízimo que Abraão deu a Melquisedeque, porque Abraão deu em forma de gratidão. Tanto no hebraico quanto no grego, a palavra significa, não significa, irmãos, apenas uma oferta qualquer. Irmãos, nada para o cristão é qualquer coisa. Nada. Você sair lá da sua casa e vir aqui não é qualquer coisa. Aqui você veio entregar e receber um ensinamento da parte de Deus. Só que lá, eles colocaram a fração de 10. Isso mostra que Deus estabeleceu uma medida para nos ensinar sobre disciplina. É o que eu mais preciso aprender na minha vida, é disciplina. Não é o que sobra, é uma parte definida. Irmão, ser cristão é ter disciplina. É de dia e de noite é ter disciplina. Por que é ter disciplina? Porque eu quero fazer, eu não posso. Aquilo que eu não quero fazer, aí é o que eu tenho que fazer. Realmente, não é fácil ser cristão. Mas é possível, porque não é sobre nós. É sobre Ele. Realmente, a nossa carne não consegue. Mas o Espírito Santo de Deus faz em nós. Irmãos, e é uma igualdade. O dízimo é sobre igualdade. O dízimo é proporcional. Quem ganha muito, dá muito. Quem ganha pouco, dá pouco. Mas o sacrifício de fidelidade é 10% e é igual para todos. Quer dizer que se eu ganho R$1.000, eu vou devolver 100? É. Quer dizer que se eu ganhar 1 milhão, eu vou devolver 100 mil? É. Isso é dízimo. É a 10ª parte. Não, mas eu vou fazer igual
Ananias, eles não devolveram o dízimo. Ali naquela situação, irmão, foram umas ofertas. Porque tem muito crente que eles é engraçado, Viviane. Eu tô falando porque eu vi na internet. O dono da MyBrock, o Ricardo Martins, eu gosto muito da pessoa dele. Não o conheço, mas eu acho muito lindo o testemunho de restauração. Ele traiu a esposa 3 vezes, mas ela perdoou e agora tem uma família abençoada. É possível? É, irmão, ele agora é uma nova criatura. Jesus alcançou ele. E nós talvez não adulteramos nisso, mas fizemos outras coisas e também hoje somos lavados e remidos do sangue do Cordeiro. E ele falou um dia dessa live sobre dízimo. Ele é da videira. Ele disse que a maioria dos empresários entende que o dízimo, um dá uma parte, o outro vai lá dar noutra igreja, o outro dá noutra, faz um trem. Ele entendeu que serve a casa. Irmãos, você vai fazer o que segundo Deus pôs no seu coração. Eu estou aqui somente para te ensinar o que a palavra do Senhor diz. Se eu morava em Jerusalém, como é que eu ia dizimar na América? Se eu estou em Jerusalém, para quem é o líder de Jerusalém? Quem é o sacerdote de Jerusalém? Nós precisamos refletir muitas coisas. Da onde que é, pastora, que veio esse negócio de dízimo? Dízimo, irmão, começou justamente com o pai Abraão. Ele começou porque ele entendeu, como um gesto voluntário, a soberania de Deus. Ele entendeu que quem deu a vitória daquela cidade foi Deus. E ele foi lá e deu os despojos. Ele deu para Deus. Quem que era Deus, irmão? Para quem que é o Deus que ele deu? Não estou falando que Melquisedeque é Deus, não, irmão. Irmão, Deus não vai descer lá do céu e vai falar aqui. E Mariane, me dá aqui seu dízimo. Dá aqui, Ariane, eu sou Deus, você me dá. A palavra do Senhor fala que se eu diz que eu amo o meu irmão, mas eu não amo, eu não conheço a Deus. Eu sou o que de Deus? Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Agora eu vou explicar para vocês agorinha como que é que Deus recebe. Irmão, e quando foi que esse dízimo virou lei? Jesus Cristo, tem misericórdia. Porque Abraão entregou lá em Gênesis 14:20 como uma forma de gratidão. Aí o dízimo, Deus é dono de tudo e de tudo que temos, de tudo apenas nós somos administradores. Não, agora quando que é que esse trem virou lei? A transição, irmão, do princípio voluntário para a lei mosaica ocorreu por uma necessidade. Tudo no reino de Deus acontece por uma necessidade. Esse formato de culto aqui é por uma necessidade. Olha, quantas pessoas eu tenho aqui? Nós fosse fazer uma mesa, nós tínhamos que fazer. Eu queria que nosso culto fosse na mesa, né? Para nós aprender, não é? Ia ser bom, mas nós tínhamos que fazer culto o dia inteiro. Era na mesa. Cristo, aonde ele ia, ele fazia o culto. Sentava à mesa, partilhava do pão e partilhava das parábolas. Compartilhava da Torá, que é Jesus também praticou a lei. Então, irmãos, o dízimo se tornou lei formal por volta de 1400 a.C. Durante o estabelecimento de Israel como nação, após o êxodo do Egito, além disso, como vimos, ele era praticado apenas como um princípio voluntário de gratidão, como fizeram Abraão e Jacó. A transição do princípio voluntário da lei mosaica foi na necessidade da organização nacional e espiritual do povo de Deus. O sustento da tribo de Levi. Irmãos, quando Deus separou aquele reino em 12 tribos, teve uma tribo que não recebeu terra. Teve uma tribo que ela não recebeu herança. Foi a tribo de Levi. Então, quando Deus dividiu a terra prometida entre as tribos, a tribo de Levi não recebeu herança de terra, porque a sua função era servir exclusivamente o tabernáculo. Então, o dízimo se tornou o salário legal para que eles pudessem se dedicar integralmente ao ministério. Com a construção do tabernáculo e mais tarde o templo, era necessário um sistema fixo de recursos para garantir o sacrifício diário, o azeite, o incenso e a estrutura física. A lei
transformou o dízimo em um mecanismo de assistência garantido que órfãos, viúvas e estrangeiros tivessem o que comer através de uma arrecadação organizada. Ao tornar-se lei, o dízimo passou a ser um lembrete constante para todo israelita de que a terra e seus frutos pertenciam ao Senhor. O dízimo passou de uma obrigação a uma oferta de amor. Para a obrigação de aliança, amor foi em Abraão, era uma oferta de amor. Para a obrigação de aliança em Moisés, e para uma estrutura do reino, na terra pudesse funcionar de forma justa e contínua. Todo mundo recebeu herança. Deus, ele não é injusto, irmãos. Irmãos, o reino precisa de homens e mulheres para servir. E é por isso que os dízimos servem para manutenção. Biblicamente, irmãos, os recursos dos dízimos sustentam 4 dimensões essenciais da igreja. A eclesial, que é a manutenção do templo de despesa operacional, como está lá em Malaquias 3:10. Trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Irmãos, para essa porta estar aberta, ela depende de dízimo, oferta. Ela depende de pessoas que se voluntariam para uma limpeza, se voluntariam para estar numa salinha, para estar aqui ministrando. Tudo nosso é de forma voluntária. Então é por isso que a casa do Senhor nós temos que pagar o aluguel, água, energia. Porque, irmãos, aqui há um mover de Deus. Deus está não somente dentro de nós. Quando nós nos reunimos, manifesta a glória, a presença dele é manifestada. Porque Deus nos criou para sermos relacionais. Deus nos quer que comungamos um com outros. Por isso que eu acho que o culto tinha que ser em mesa, Ariane. Para que nós possamos partilhar do pão. Mas foi criado dessa forma para melhor organização. Lá em 2 Crônicas 31:11. Vamos ler lá. Jesus ama. Pera aí, irmãos, que eu não sou de sentir calor, não. Glória a Deus. Então, disse Ezequias que se preparasse câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Coloque para mim, fazendo favor, Lucas, só o 11. Eles prepararam câmaras para que guardassem os dízimos que iam trazendo as ofertas. Ezequiel ordena a preparação, o depósito da casa do Senhor para armazenar ofertas de garantindo a preservação do lugar de adoração. Irmãos, o azeite queimava constantemente. Então precisava. O dízimo, qual que é a outra função operacional? A missionária. Apoio à expansão do evangelho e do envio de obreiros. Filipenses 4, do 15 ao 16, diz assim: E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito de dar e a receber, senão vós somente. Porque também ou outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Paulo, irmão, pregou quase na Ásia toda. Mas como isso foi possível? Com os dízimos e as ofertas. Paulo, ele agradeceu a Filipos por ser a única a participar com ele no dar e receber, enviando recursos para as suas viagens missionárias. Lá em 3 João 1, do 7 ao 8, diz assim: Amados, procededes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos, para com os estranhos, que em presença da igreja testifique a tua caridade, as quais se conduzem como é digno para com Deus, bem fará, porque pelo seu nome sairá nada tomando dos gentios. Portanto, os tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Diz que devemos sustentar aqueles que saíram por amor ao nome do Senhor, para que nos tornemos cooperadores da verdade. Por isso que a gente fala, né? Uns vai, uns contribuem, os outros oram. Para que mais serve
a dimensão da igreja no dízimo de forma religiosa, que é o sustento que se dedica exclusivamente ao ministério. Tem pessoas, irmãos, que foram, eu quero dizer, escolhidas, né, para viver para o evangelho. Como eu disse para vocês, eu vou analisar a minha vida. Irmãos, não é fácil ser esposa, ser mãe, dona de casa, trabalhar fora e cuidar da obra do Senhor. Irmãos, o pastor Reginaldo, ele é a personalidade dele, porque cada um tem um jeito de aprendizado. Ele medita na palavra a semana inteira para vir aqui ministrar 1 hora para vocês. Para ter uma oração, estudo. Sabe por quê? Porque se eu pregar aqui algo que não é verdade, quem é que vai cobrar de mim? Tudo que eu estou falando aqui agora, naquele grande dia, o Senhor vai falar assim, não, realmente você falou, não, isso aqui que você falou, tem certeza? Tudo nós temos que ter certeza. Tudo que eu estou te falando aqui, eu tenho certeza. Deus, Ele te quer por inteiro. Deus, Ele quer. Por que eu estou te explicando o que a gente faz com os dízimos? Para a gente entender que Deus, Ele não quer só um pedaço. Ele quer ser um primeiro. E uma das áreas, irmãos, que mais temos dificuldade de entregar para o Senhor é a financeira. Essa é uma das principais. As outras temos que a gente até... Tem outras também, mas essa é uma das principais. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado e comem do que é do templo? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Está lá em 1 Coríntios 9, 13, 14. Lá em Números 18, 21 diz: eis que os filhos de Levi tinham dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu serviço que presta, a serviço da tenda da congregação. Então, um dos fundamentos para que os dízimos servem é para que a gente também faça do evangelho, vivam do evangelho. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês de verdade. Nunca concordei de ministro viver pela obra, não, mas aí agora eu tenho que concordar. Não é, irmão Gleuber? Tem 21 anos que eu brigo que o pastor tem que trabalhar, que o missionário tem que trabalhar. Mas como é que ele vai trabalhar e levar o evangelho? Cada um tem uma função. O evangelista vai lá buscar as almas. Quando ele chega aqui, para ele ser discípulo, ele tem que ser discipulado. Como é que ele vai saber como ele deve ser se não tem quem ensina? Alguém tem que ensinar. Então por que nós liberamos os departamentos? Mano, nós é esperto. Eu gosto de olhar lá para Moisés. Moisés estava lá levando 3.000 homens. O homem estava desorientado, não sabia mais o que fazer. Era tanta gente para atender. Deus foi tão misericordioso. Foi lá, usou o sogro dele, meu filho. Separa grupo de 50, de 100. Aí aquele lá vai lá resolver o problema. O que ele não dá conta, ele vai trazer para você. É por isso que nós dividimos em departamento. Porque o departamento de criança vai cuidar das crianças. O que eles não dão conta, eles vêm para nós. O departamento de casal vai lá na sua casa ver o que ele não dá conta de resolver, nós resolve. Cada um. O missionário, o que o missionário faz? Ele vai levar lá palavra para onde que o povo que não tem. Esse dia eu vi um cara lá na aldeia. Irmão, eu acho muito engraçado. O tanto tem hora que a gente é religioso também. O cara tá lá caçando, servindo a tribo. Ele é o único cristão. Ele estava pedindo uma coisa, eu tenho dificuldade também de entender, saudade que não tem quartel. Eu já tenho uma dificuldade aí. Mas eu queria saber cadê a igreja dele. Talvez eles também igual nós, não tinha condição de mandar. E ele estava pedindo recurso. Amém, se for dessa forma. Mas ele estava lá, irmãos, primeiro para entender aquele povo. Porque engraçado que há muitos anos, assim como a colonização do Brasil, os nossos irmãos católicos chegaram aqui e obrigaram o povo a ser católico. Irmão, para a gente levar o evangelho, eu não posso chegar lá e obrigar. Você vai servir a Cristo. Não posso. Primeiro eu vou lá servir. Lá servir o quê? Lá ele caça, porque o povo não morre de fome. Lá ele arruma o telhado, porque o povo não tem onde dormir. Dando um exemplo. Outra coisa que serve o dízimo e as ofertas.
caricativa, é a assistência dos necessitados, da obra social da comunidade. Deuteronômio 14, 28, 29 diz, fala sobre o dízimo trienal, que sirva para que os estrangeiros ofrem viúva, comam e se fartem, para que o Senhor teu Deus te abençoe. Em Atos 4, 34 e 35, mostra a igreja primitiva entregando os valores aos pés dos apóstolos para que fossem repartidos a cada um em conforme a sua necessidade. Lá em Atos 4, eu não quero romantizar, irmãos, que vocês devem entregar tudo. Eu falo tudo assim em questão financeira. Eles foram lá, vendeu as suas casas, seus bens e repartiram um com os outros. Porque quando a gente lê mais um pouco à frente, Israel passou por muita fome. Por isso que eu acredito que nós precisamos ter administração financeira. Porque, irmãos, Deus me dá 100%. Um exemplo, 10 é para obra. Eu tenho que aprender a administrar os 90. Porque dos 90, uma hora a gente pode passar por alguma situação, quem guarda os 90 vai conseguir suprir o outro. Mais ou menos isso. Só para nós entender. Agora, irmão, quando que esse negócio parou de ser obrigação para a alegria? Quando nós vemos lá em 2 a Coríntios, como foi ministrado aqui na hora da oferta, que não te dê com alegria? Quando foi que isso virou? Em Mateus 23, 23, um delas, diz que nós não podemos esquecer os preceitos mais importantes: a justiça, a misericórdia e a fé. O dízimo deve ser entregue, irmão, sem tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Tudo, irmãos, na verdade, que nós vamos fazer, não é fácil. Devolver o dízimo, eu sempre acreditei por uma questão de fé. Interessante, irmãos, que quando eu me converti, eu acreditava tanto no dízimo que eu acreditava que também que quando a gente não dava, a gente passava por dificuldade. E realmente, eu era bonitinho, dava bonitinho. E a primeira vez que eu não entreguei o dízimo, eu te lembro que na época o salário era tipo 200 e pouco, 300 e pouco. Eu sei que eu tive um prejuízo de mais de 700 reais. Eu sei que era muita coisa. Mas, pastora, Deus faz isso? Não, irmão. Estou te explicando que é a forma que eu acreditava. Nós vivemos conforme acreditamos. Não, pastor, mas eu não acredito que eu tenho que devolver. Amém, irmão, você não devolve. Ah, não, mas eu entendi hoje por que eu tenho que devolver o dízimo. Amém, irmão. Mas vou devolver com tristeza? Não, vou devolver com alegria. Você sabe por quê? Quando nós olhamos lá, não por dízimo, mas em Caim e Abel, porque eles não devolveram o dízimo, eles devolveram a primícia para que o restante fosse abençoado. Deus não olhou, irmãos. Tanto é que a palavra do Senhor também fala que quando o irmão está com raiva de mim, eu tenho que deixar a oferta, ir lá consertar com meu irmão, depois vir devolver. Primeira coisa que Deus olha não é o dinheiro, é o coração. Por isso que nós não devemos dar com tristeza, mas com alegria, porque o seu coração está sendo examinado. É uma fé. Agora eu vou te falar uma coisa, uma verdade que está escrita aqui, ó, nessa palavra. É o único lugar da Bíblia que fala que você pode fazer prova com Deus. Mas é aquela prova que Gideão fez? Não, aquela lá ele fez por necessidade. Que prova é essa, pastora, que eu posso fazer com Deus? Irmão, ele é o dono da provisão. Quem dizima entende que ele é o provedor. Irmão, e você espera que na hora certa ele provê. Interessante que quando eu me converti, que eu devolvi meu dízimo bonitinho, irmão, eu não podia nem pensar que eu queria comer alguma coisa. Tava lá, eu recebi. Minha irmã, estou falando aí, um dia eu falei assim, irmão, eu sou igual menino. Eu quero tomar aquele danoninho vermelhinho de menino. Oh, mas Jesus é bom. Aquele dia minha patroa me chamou para almoçar lá. A menina dela que me amava, porque ela gostava de me implicar de dia e de noite. Ela falou, Suzana, eu guardei uma sobremesa boa para você. Irmão, adivinha o que era? Era o Danone. Um dia eu estava lá na loja, irmã tinha trabalhando, calorão, Jesus Cristo. Eu falei, oh Jesus, agora tá bom de tomar um picolé. Aí veio meu coleguinha que trabalhava do lado da farmácia. E aí, Suzana, como é que tá as vendas aí? Não, tá tranquilo e tal. De repente, o que passou? O carrinho do picolé. Ele falou, Suzana, vou tomar picolé. Eu falei, não, hoje não. Não, pode deixar que eu vou pagar. Você quer de qual? Já foi pegando o picolé. Mamãe, isso é bom demais. É porque ele é a provisão. Talvez, irmão, você não vai ter um palácio igual ao do Epson. Mas a provisão você vai ter. E é o único lugar da Bíblia que diz, fazei prova de mim. Se eu não abrir a janela do céu,
Ah, pastor, mas eu não sou dizimista, então você não pode fazer prova, não. É a Bíblia que diz, não é, Viviane? É igual esse dia eu falei para a irmã, não tem como eu falar para abençoar aquilo que é ao contrário da palavra, não tem como. Não tem como, irmão, eu falar, Deus abençoa o ladrão lá que está roubando no cofre. Irmão, não tem como. Ele está roubando, ele está tendo riqueza, mas ele vai para o inferno porque ele está roubando, ele não é uma nova criatura. Então, irmão, é fé. Se não tem fé, também não faz não, irmão, tem que ter fé. Faz prova, é o único lugar que fala. Agora, você sabe por que nós não gostamos de dizimar? Por causa dos ladrão. E aonde que fala dos ladrão? Gente, é só hoje, não é, irmão Glauber? Sabe onde que estava? Lá em Malaquias tinha ladrão. Jesus, o sacerdote roubava os dízimos. Roubava, irmão. Não é só Malaquias, não. Lá em 1 Samuel, ou seja, muito antes, já tinha quem roubava. Ladrão, irmão, sempre existe. Deus esconde o pecado. Irmão, Deus não esconde maldade e pecado de ninguém. Irmãos, a Bíblia aporta tanta fidelidade quanto a corrupção. No uso dos recursos sagrados, na sua ministração, nós precisamos entender que um líder não anula o princípio da obediência do fiel. O exemplo, irmão, mais negativo na Bíblia que nós temos os filhos de Eli. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, do 12 ao 17, lá conta o que eles faziam. Como eu disse para vocês aqui, que eu falei que eu ia explicar, Deus, ele não desce lá do céu e te pega a sua oferta. O que Deus fazia? Eu pegava meu dízimo, levava para o sacerdote. Por isso que nada no reino é à toa. O sacerdote apresentava para Deus. Depois, o que o sacerdote fazia? Comia. Então, irmãos, o segredo primeiro para Deus receber é o quê? Apresentar a Deus. O que os filhos de Eli faziam? Irmãos, eles não esperavam consagrar a Deus, não. Eles não estavam nem aí. Eles eram ímpios. Eles não eram crente, não. Cresceu dentro da casa de Deus, mas não era crente. Quantas igrejas, quantos lugares que dizem que são crente, mas faz igualzinho o livro. Igualzinho aqui, ó. Aí você vai falar assim, pastora, mas o que está acontecendo com eles? Eles não estão acontecendo nada com eles, eles estão morando em casa boa, andando em carrão de luxo, né? Igual certos irmãos que a gente vê, né? Que, gente, eu não sei, Jesus, é a parte que eu fico mais indignada. Se vocês ficam indignados, vocês têm que ver o tanto que eu fico indignada. E minha irmã, como é que o povo que conhece a Bíblia rouba? Me explica isso, não sei. Eu não sei, mas de uma coisa eu sei. Naquele grande dia, se ele não se arrepender, porque ele tem que se arrepender. Se arrepender, irmão, é igual Zaqueu. Não precisou de Jesus falar nada para ele. Ele se arrependeu tanto que ele foi lá e devolveu tudo para o povo que ele roubou, porque Zaqueu era ladrão. Ele foi lá e devolveu tudo. Então ele ficou pobre, não ficou, irmão. Mas ele se arrependeu. O arrependimento tem que gerar alguma coisa em alguém. Se o dinheiro não é dele, ele tem que fazer o quê? Dá para quem é de direito. Irmão, naquele grande dia, nós vamos saber. E o que o livro de Malaquias? Porque também, o que mais nós prega sobre dízimo, toda vez que vai falar de dízimo, nós fala de quê? Malaquias. Não, nós vamos falar de dízimo. Não, dízimo não está só em Malaquias, mas o povo gosta de usar o Malaquias. Só que lá em Malaquias, o livro de Malaquias, irmãos, eles não advertem só o povo. Ali estava advertindo o sacerdote. Lá eles estavam oferecendo animais cegos, coxos. Estavam retendo o melhor para si e dando o resto para Deus. Lá ele diz, vós me roubais. Prefere a nação toda, incluindo a liderança que não administrava com integridade. A liderança tem que administrar com integridade. Para reunir Malaquias na sua... Irmãos, lá era um ajuste de conta. Esse livro antigo, irmãos, é uma preparação para o caminho para 400 anos de silêncio antes de Jesus. Lá Jesus mandou o povo se consertar. Lá Deus tratou com amor a indiferença do povo. Porque lá disse, eu vos tenho amado, mas o povo endurecido pergunta, em que nos amaste?
O pecado começa quando nós deixamos de reconhecer o amor de Deus. Isso gerou um culto relaxado, onde ofereciam animais doentes e cegos no altar. Então ali Deus não era mais o princípio, era tudo relaxado, podia ser qualquer coisa. Tanto é que Jesus ficou revoltado ali no templo, porque o que é? O sacrifício, eu ia ali, comprava aquela ovelhinha e sacrificar. Irmãos, desde o dia que Adão pecou, tudo que vocês pensar, tem desde o dia, depois que ele pecou, tudo que tem hoje tem desde aquela época. Só que hoje, eu acredito que parece ser maior em expansão, porque hoje nós temos mais informações. Mas pecado sempre existiu. Teve ladrão, teve o que andava certo, tinha de tudo. E ali, eles compreendem a repreensão do sacerdote e a quebra da aliança. Malaquias fala sobre isso. A vida financeira e espiritual não está separada da nossa conduta moral. Não adianta você dizimir e não ter uma conduta de Cristo. Deus quer integridade, irmãos, é em todas as áreas. Porque, eu vou falar uma coisa, por mais que nós carregamos o nome da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus é o lugar que mais tem homens e mulheres. Mas eu vou falar mais de homem, não é judiando dos homens não, porque tem mulher também, mas tem muito homem que bate nas suas mulheres dentro de casa e tá lá. Faz pressão psicológica. Você acha que eles não devolvem disso? Não devolve. Mas estão lá, irmã, fazendo violência psicológica, pegando as suas mulheres, colocando elas lá no chão. É o lugar que mais... Não estou dizendo que os outros lugares não tem, não. Tem, irmão. Só estou dizendo que a Assembleia de Deus, estou falando da casa que nós crescemos, tá? Do nome que a gente carrega. É o lugar que mais tem, irmãos. Irmãos, pastores da Assembleia de Deus ganham 50 mil para quê, minha irmã? E o reino de Deus? Não que eles não tenham que viver para o Evangelho. Sim, eles têm que receber seu salário, mas para viver de forma digna, de forma íntegra. E não, enquanto eles estão lá andando de carrão, tem irmãozinho que nem conhece Jesus ainda. Mas eles também, muitos deles fazem muitas obras sociais. Não se engane. Não se engane, irmão. Cada um é cada um. A vida, irmãos, o roubo, a prova e o sol da justiça. Aqui entra o trecho famoso sobre dízimo. Deus chama a negligência de roubo, não porque ele precisa de dinheiro, mas porque o povo estava retendo o que era sagrado. Deus desafia o povo a retornar para ele através da fidelidade, prometendo abrir as janelas do céu e repreendendo o devorador. E Malaquias também fala sobre repreender o devorador. Talvez o devorador também é falta de administração, porque tem hora que nós mesmos somos os devoradores das nossas finanças. O livro termina apontando para o futuro, o nascimento do Messias, o sol da justiça, que trará cura em suas mãos. Irmãos, a cura chegou, Jesus chegou. Você, irmãos, não precisa olhar para aquele que rouba. Olha para si. E a responsabilidade de administrar. Irmãos, é muito importante a igreja ser transparente. Hoje, irmãos, nós não... Por que hoje em dia nós não colocamos mais aquele trem ali, irmão? Igreja, irmãos, é um lugar que vem, infelizmente, todos os tipos de pessoa. Mas, por exemplo, a nossa igreja já foi roubada. Aí se eu colocar ali que a gente tem uma entrada de algum valor, aí um fica ali na porta vigiando, ou entra, descobre quem que é tesoureira. Irmãos, hoje a gente tem certo cuidado, quanto não é, Viviane? Antigamente a gente punha os relatórios. Mas eu quero dizer para os irmãos que quem quiser pode ficar livre, tem liberdade para olhar as finanças da nossa casa. A nossa casa nós procuramos ser transparente o máximo possível. Inclusive, como falta, nós falamos, está faltando, vamos correr atrás. Nós procuramos ser transparente de forma mais possível. Mas se você não quiser, irmão, se você quiser, que às vezes a gente não consegue pôr ali, não consegue falar, pode nos procurar, nós vamos mostrar os relatórios para vocês. Nós vamos procurar a conta bancária da igreja. E o pastor recebe salário. Não, irmão, a igreja não está dando conta de manter nem ela. Mas o pastor pega, sim, irmãos, o dia que a gente não tem R$1 para gasolina, da onde que a gente vai? A gente vai na Condete, porque lá em casa quem trabalha é só eu. O pastor, ele decidiu viver para... Mas ele vive 100% para... Não, irmãos, tem dia que as coisas apertam, ele caça um serviço, caça um bico.
Nós não vivemos 100% da obra. Nós trabalhamos. Mas tem dia que falta. E quando falta, nós não temos... A nossa obrigação é estar aqui na casa. Então, nós pomos uma gasolina. É todo dia? Não, irmão, porque a igreja não dá conta. Não dá conta de pagar o aluguel, não dá conta de pagar água, não dá conta de pagar a energia, não dá conta de nada. Então, é por isso. Se os irmãos quiserem, pode nos procurar, irmão. Nós mostramos para vocês, seu dinheiro aqui não vai ser roubado. Nós queremos viver, irmão, um evangelho genuíno. Quando Deus chamou o Reginaldo, eu falei, pelo amor de Deus, se for para me receber processo por enriquecimento ilícito, porque a maioria dos pastores tem esse processo, eu não quero não, porque eu não quero perder o céu por causa disso. O reino precisa. Vai fazer um evento de mulheres, irmão? Você acha que é R$10? Nunca, irmão. É 300. Aí você vai falar, pastor, mas é a igreja que mantém o projeto. Não, irmã. É a líder que, com um coração alegre, voluntário, vai lá, arruma dinheiro, não sei. Pergunta da... Não sei, porque entreguei para ela, porque a igreja não dá conta de manter o departamento dela. Às vezes a gente ajuda quando tem. Ajuda e quando não tem. Por isso que um irmão deu um lanche para a salinha. Quem que era a obrigação de fazer isso? Da igreja. Era dos recursos da igreja. Mas para ter o recurso tem que ter pessoas fiéis. Ele diz, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado para que ninguém critique a administração da oferta, procurando fazer o que é honesto, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Aquele negócio, eu tenho duas vertentes daquele negócio assim, não importa o que os outros falam de si. Eu acredito em duas verdades. Tem coisa que eles falam que realmente é para nos criticar e nos difamar. Mas quando ele fala uma verdade, eu preciso refletir para mim ser transformada. Porque o cristão, ele vive numa guerra constante contra a carne e o espírito. Porque se eu respirar aqui agora, eu dou lugar para a carne. Se eu não tiver 100% ligada no espírito, eu dou lugar para a carne. Mas a carne, ela é o cross, como se diz. Ela não brinca, não. Por isso que a Bíblia fala, foge, foge. Se você não fugir, cai. Nossa parte, irmão, é entregar com o coração puro. O que o líder faz com o recurso é responsabilidade dele. Você sabe por quê? Porque naquele dia, ele vai ter que prestar conta. Imagina tanto pastor que vai por inferno por roubar de Deus. Não é pouco não, é muitos. Porque o Rogério até falou, muitos são chamados, mas poucos é os escolhidos. Irmãos, e pastor, vocês não estão sujeitos a roubar, não? Tá, irmão, porque o reino é próspero. Mas como que nós faz? Vigia. Ora. Tem pessoas que são fiscais, nós compartilhamos com os outros para o quê? Porque talvez a igreja toda não sabe, mas tem a liderança está ali para supervisionar. Irmãos, igreja tem que prestar conta para a rede pública. Teve uma vez que nós levamos uma multa de R$9.000, porque nós não entregamos o relatório para a Receita Federal de que estava entrando e saindo de dentro da igreja. Pastor, vocês pagaram 9.000. Irmão, Deus alcançou com tanta misericórdia. Mas foi com misericórdia sim, mas muita misericórdia. Nós pagamos R$400. Então, além de prestar conta diante dos homens, dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, nós devemos prestar para César, não, a igreja entra e sai isso. Então, irmãos, precisamos ser muito transparentes. Irmão, já estou quase terminando. O maior interesse da integridade da sua obra, ele cobrará com rigor. Gente, Deus é justo. Dobrando aquele que usa o altar para enriquecimento ilícito. A igreja saudável deve ter conselheiros fiscais e transparência justa para proteger os testemunhos dos pastores. O roubo de dízimo por parte de quem recebe é um pecado de infidelidade à confiança de Deus e do povo. Que ele não peca só, irmãos, contra si mesmo, ele peca contra o povo. Esse povo aqui, vocês não é nosso. Vocês é um povo de Deus, vocês é filho de Deus. Irmão, eu sei que eu sou sujeita a machucar o coração de vocês, porque eu também sou humana, assim como vocês também são sujeitos a machucar o meu coração. E é por isso que no meio do povo tem perdão, tem abraço, tem choro, tem tudo isso, porque nós somos sujeitos. Mas
Vocês não é meu. Vocês não é da IFD, vocês é do Senhor, daquele que criou o céu e a terra. O dia que vocês levantou a mão e reconheceu Jesus como o único e suficiente salvador da vida. Irmão, vocês não é meu. Quando vocês limpam aqui o chão, não limpa o pastor, não limpa a pastora, eu limpo a Deus. Quando eu falo que eu vou cuidar das crianças, você não está perdendo o culto, você está ganhando uma pedrinha na sua coroa naquele dia. Porque Ele também nos prometeu coroa para aquele dia, nos prometeu galardão. Quando eu lavo um banheiro, porque eu odeio lavar banheiro, lá em casa eu estou esperta. Eu estou pondo os meninos para fazer, estou pondo o marido para fazer. Mas quando precisa, eu venho aqui. Esses dias eu fui ali no banheiro, taquei uma que boa, mais ou menos, joguei uma água, rapaz. Irmão, eu não gosto, mas fiz. Não é porque eu sou boa não, irmãos. Porque misericórdia, lavar banheiro não é fácil. Tem irmão que é atribulado, mija fora do vaso, joga o papel no chão. Senhor da glória! Nós vamos falar desse assunto outro dia. Agora, pastor, você está falando de dízimo de mas eu falei só de um, você sabe quantos que tem? 3 dízimos na Bíblia. Misericórdia, nunca ouvi falar isso. Mas tem, irmão. Tem o dízimo do Levíticos, que é para manutenção. Tem o dízimo das festas, que é a celebração. Que celebração é essa? É o dízimo, irmão, que uma vez por ano eu compartilho da minha família. É tipo festa de Natal? Tipo isso. Só para vocês entenderem, não é festa de Natal não, irmão. É festa de celebração, onde você reúne a família e compartilha daquilo que é tudo de Deus, você compartilha para o próximo. E tem o dízimo, irmão, dos pobres, que é o que a cada 3 anos eles separavam um valor para os órfãos e as viúvas e os estrangeiros. É todo mês? Não, era de 3 em 3 anos. Era diferente aquele tempo. Era, parece, sentado lá em Deuteronômio 14, 28, 29. Deuteronômio 26, do 12 ao 13. Só para resumir, irmãos. Os judeus, eles não entregavam só 10%. No meio de tudo isso, dava 23,3% da sua renda anual. Não apenas 10%. Isso mostra que dízimo bíblico sempre foi sobre 3 coisas. Adoração, que é Deus. A família, que é a comunhão. E o próximo, que é a caridade. Na nova aliança, não seguimos o rigor, né, dessas leis por porcentagens, mas herdamos, irmão, os princípios. Porque os princípios, eles são imutáveis. A nossa contribuição, ela sustenta a igreja, ela abençoa a família, ela socorre o necessitado, ela leva o evangelho, ela cuida do órfão, cuida da viúva. O dízimo, irmão, ele é importante. Dizimar, irmão, é um exercício de fé. Nos liberta do apego material e nos conecta ao propósito eterno de Deus. O apego material, irmão, tem muita gente que tem riqueza, dinheiro, mas tem medo da falta. Isso não é prosperidade. Ter medo da falta, nós falamos para Deus que Ele não é a nossa provisão. Ele é a provisão. Quer dizer que Ele vai me dar uma ilha só para mim? Não, irmãos. Quer dizer, irmãos, que se faltar hoje, amanhã Ele vai prover. Agora, pastora, quer dizer que lá na minha casa tem só arroz, está faltando as outras coisas? Não, não está faltando. Olha a farinha que a Cristina leu aqui na semana passada dos princípios da viúva, ela só tinha farinha. O profeta foi lá pela fé, né? Se fosse eu ia falar, eu não vou fazer para você não, né? Né, Cristina? Vou fazer não. Ela tinha só um pouquinho. Mas foi uma fé tão grande, irmão. Ela, às vezes hoje, irmãos, eu quero te pedir hoje, você como cristão, como servo de Deus, mantenha a sua vida em oração. Ser cristão não é moda, como muitos fazem, né? Quantos atribulados do cão estão lá no mundo dizendo que são cristãos, evangélicos. Esses dias eu vi um pastor, irmão, que ele é dos nossos irmãos, não estou fazendo, como é que fala? Discriminação religiosa, porque eu amo demais os irmãos da Quimbanda, mas o pastor, ele é da Quimbanda, mas diz que é pastor. Ele não é, irmão, ele é da Quimbanda, ele tinha que ser verdadeiro com ele mesmo. Ele não é. O cristão, segue aqui que está falando que só tem um Deus. Aqui não está falando que eu posso adorar a Maria,
Maria morreu lá em Atos, Maria morreu na arena, reconhecendo que Jesus era o único e suficiente salvador da sua vida. A Bíblia fala que os santos, irmãos, têm boca, mas não falam, têm pé, mas não andam. Irmãos, quantos cristãos adoram pastores, adoradores, cantores? Irmãos, não, Deus nos chamou para adorar somente Ele. É somente Ele. Ele é o tudo, Ele é nosso tudo, Ele tem que ser o tudo. Então, irmãos, para nós entendermos que o dízimo ele não é uma taxa, mas ele é uma semente de amor, que eu ganho alimento na casa do Senhor e nas vidas alcançadas por Ele. Estamos dando a Deus, mas devolvendo o que já é dele. O dízimo e as ofertas são frutos de quem já é um cristão de verdade e ama o seu Senhor. Ser cristão, irmãos, é um ato de honrar a Deus com os bens. A igreja, agora para encerrar, nós precisamos entender que ser cristão não é apenas carregar um título, é carregar o caráter de Cristo. É a marca principal de Jesus, sempre foi a entrega. Jesus, ele morreu, ele é a primícia de tudo. Muitos perguntam, por que cristão ainda dizima e oferta? A resposta, irmão, não está na lei, mas ela está no pertencimento, porque agora eu pertenço ao reino de Deus. Cristo é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor da nossa alma. Ele precisa ser o Senhor do nosso bolso. Ser cristão é tirar o eu do trono e reconhecer que o fôlego para trabalhar e a força para conquistar vem dele. Honrar a Deus com nossos bens é a prova física de que nossa confiança não está no sistema desse mundo, mas na provisão do reino. Dízimo é aliança. Trazer dízimo é garantir o mantimento na casa do Senhor. Mas quando entregamos a primícia, garantimos sobre o que fica nas nossas mãos. É a vitória sobre o devorador. Ser cristão fiel, nos dá autoridade. Como diz em Tiago 4,7. Ao nos sujeitarmos a Deus, inclusive nas finanças, o inimigo é resistido. Deus repreende o devorador para que seu fruto não seja colhido antes do tempo, para que a sua semente prospere. Amém? Vamos ficar de pé.